Bom dia. Bom dia para todos. E aí, tudo bem? Voltei das férias, dei uma sumida. Descansei um pouco agora enquanto eu posso, porque lá no segundo semestre vai ser pauleira. E agora em julho é a Ana que vai tirar férias, então falei, deixa eu já descansar em junho, para eu poder estar tranquila depois. Então, até meu grupo eu peço desculpas, porque eu sumi, né? Não conversei mais com vocês, mas nós vamos marcar uma conversa aí para a gente retomar o andamento dos trabalhos, viu? Perfeito. Mas é isso, né? A gente tem a nossa reunião hoje. Com os grupos de trabalho da linha 1, né? E aí a Ana, né, que organizou essa nossa fase, né, que a gente está começando hoje, que é cada grupo falar um pouco sobre, né, o andamento dos trabalhos, dos artigos que estão sendo feitos, né, aí para o Exud. E hoje, então, ficou de fazer a apresentação dos grupos da linha 1, grupos 1, 2, 3 e 4. É bastante, né? 4 apresentações, então a gente deixou 10 minutos para cada um, né? Cada grupo tem 10 minutos para apresentar, e aí um membro desse grupo vai fazer pergunta e depois, né, a gente vai abrir o debate geral, né? Para quem quiser fazer pergunta, para a gente poder discutir. E tem mais algum recado, Ana, para a gente dar? Não, por enquanto é isso mesmo, professora. É mesmo, né? A gente vai focar nos 10 minutos na apresentação, né? Do que vocês estão pesquisando, é uma coisa bem simples, tá, gente? Inclusive mais nas referências. Já fez. Então, desse ano. Está proporcional agora, né? Então, eu vou ligar para eles e pegar isso, né? Kátia, eu acho que Eu vou ligar e você copiar com Isso melhorou. E aí, depois nós vamos abrir para o integrante do grupo que vai fazer as perguntas, né, gente? Né? Uma ou duas questões chaves, e a gente abre para discussão geral, tá? Vamos né, ver se nessa dinâmica vai funcionar bem no encontro de hoje, tá? É isso, professora. Beleza. Então, vamos passar para o grupo 1. Estão prontos? Bom dia, eu sou Patrícia, fiquei responsável por ser a porta-voz na apresentação do grupo 1. Estou só preparando a apresentação aqui para abrir, só um instante, por favor. Tá, joia. Você consegue abrir sua câmera, Patrícia? Bom dia. Abriu? Não sei se apareceu a imagem. Ainda não. Ó, agora sim. Só falta o áudio, tá, Patrícia? Só um instante que eu estou preparando aqui, tá? Pode fazer tranquilo, tá? Viu?
Para compartilhar a tela. Ah, já achei. A tela do meio, mas você conseguiu? Porque você tem que estar como moderadora. Deixa eu ver se vocês me colocam. Ela já está como apresentadora. Ana. Colocou, né? Obrigada. Tá aparecendo? Sim. Passa para a gente ver se vai passar. Passou. Certinho? Bom, podemos começar? Sim. Certo, então, né, mais uma vez, bom dia a todos e todas. Eu sou a Patrícia, né, e da linha de pesquisa 1, né, e estou aqui para fazer a apresentação, contar um pouco das nossas ações iniciais. O tema da linha de pesquisa 1 é inteligência artificial na educação à distância e educação digital. O nosso grupo é composto pelo Rômulo Moura, Cristina Souza, Robert Chiapaza, Franciele, Fernanda, Ricardo Bento e eu. Então, inclusive, pessoal do grupo, se eu passar rápido demais, ou se vocês quiserem complementar, corrigir qualquer coisa, fiquem à vontade, por favor. Nas ações iniciais, né, a gente então fez uma pequena introdução à temática, um levantamento bibliográfico e começamos a estruturar o artigo. Então, não está passando? Passou. Para a gente fazer a introdução à temática, a gente partiu de algumas hipóteses, né? A visualização está boa para vocês ou está pequena? Para mim está tranquilo aqui. Tá ótimo. Beleza. Então, as hipóteses, elas partem todas, né, do centro da aplicação da inteligência artificial na automatização e eficiência do trabalho docente na EAD. Então, surgem outras questões. Como que a IA pode contribuir com o professor na questão do tempo? Ela é capaz de otimizar atividades didáticas na preparação de conteúdos, nos planos de curso e questões para provas? A IA otimiza as atividades didáticas do professor na EAD ou não? Ela possibilita uma integração com o mundo? Então, a partir, né, dessas hipóteses, né, dessas questões que nós colocamos, a gente partiu para o levantamento bibliográfico. Para o levantamento bibliográfico, a gente elencou algumas palavras-chave que foram usadas na pesquisa em bases de dados, como Cielo, Google Escolar, Web of Science, periódicos especializados e a mais de 20. Então, as palavras que nós buscamos: inteligência artificial, EAD, aprendizado de máquina, tecnologias educacionais, processamento de linguagem natural, trabalho docente, automação e inteligência artificial. E a partir desse levantamento, a gente criou a estrutura do nosso artigo. Ele vai ter o resumo, a introdução, considerações finais, né, claro, e também algumas temáticas, que são a atuação do professor na educação à distância, a inteligência artificial na educação à distância, novas aplicações de inteligência artificial para EAD, educação digital, automatização, eficiência e impactos do trabalho docente com a IA, desafios, limitações e ética. E aí, para trazer mais elementos aqui, né, para o nosso debate, queria destacar aqui o item 2, que fala sobre a inteligência artificial na educação à distância. Então, a gente trouxe algumas ideias, né, do texto aqui, que já começou a ser escrito do artigo, para poder fomentar o nosso debate mesmo. Então, com relação à inteligência artificial na educação à distância, os fundamentais. A inteligência artificial, ela é um campo de estudo da ciência da computação dedicado ao desenvolvimento de sistemas e algoritmos que são capazes de executar tarefas que tradicionalmente eles demandam inteligência humana. O objetivo central da IA é simular, replicar e, em alguns casos, superar as capacidades humanas em domínios específicos, permitindo que as máquinas processem informações, raciocinem, aprendam e tomem decisões de forma lógica e racional, de acordo com McCarthy et al., Madeira e Arruda.
No contexto educacional, o que a gente vê? Quais são os tipos de IA que podem ser utilizados, né? Algumas das ferramentas mais discutidas no cenário educacional são o ChatGPT, Gemini, desenvolvidos pela OpenAI e Google, respectivamente, que são programas de inteligência artificial generativa capazes de criar novas informações a partir de vastos conjuntos de dados existentes, produzindo textos de alta qualidade em diferentes estilos, incluindo os textos acadêmicos. De acordo com Almeida, 2023, Moura e Carvalho, 2024. E na educação, o que a gente vê? Alguns tipos de IA que podem ser usados na educação. Um deles seria o processamento de linguagem neural. Essa área da IA ela é fundamental para capacidades de máquinas, como ChatGPT, Gemini, Perplexity, porque ela é capaz de compreender e gerar a linguagem natural, oferecendo uma assistência contextualizada. Os chatbots são os assistentes virtuais, muito impulsionados por IA. Eles respondem a perguntas de alunos em tempo real, organizam horários de estudos, traz lembretes de prazos importantes e fornece sugestões de conteúdo complementar. Sistemas de tutores inteligentes são uma das aplicações mais promissoras da IA na educação. Eles analisam dados de interação dos alunos para criar planos de aprendizagem personalizados e podem até avaliar com base nas emoções dos estudantes, utilizando modelos cognitivos e afetivos individuais. Tem também os sistemas adaptativos e personalização. Eles permitem que a IA ajuste o conteúdo e o ritmo de aprendizagem de acordo com as necessidades e estilos cognitivos individuais dos alunos. E a avaliação automática, que seria a IA agilizando a correção de provas e atividades, fornecendo feedbacks rápidos aos alunos e gerando relatórios de desempenho, que vão ajudar os professores a identificar as necessidades específicas de cada aluno. E também as ferramentas baseadas em IA estão sendo desenvolvidas para detectar plágio em texto. E aí nós trazemos algumas das referências bibliográficas, né, que nós estamos utilizando. E é isso. Vou parar aqui o compartilhamento. Já vai passar para o próximo? Quer que volte algum slide? Eu acho que a gente pode passar para a pergunta, né, Ana, já em seguida, do grupo? Ou deixamos tudo para o final? Eu acho que a gente já no e já no final. Não sei, fica à disposição de vocês aí, se vocês resolverem. O que eu acho interessante é colocar o que o grupo pensou como pergunta norteadora aí, né? Qual é a direção que vai levar, né? E depois, no final, a gente abriu o debate de todos os grupos, né? Para quem quiser. Então, vocês pensaram? Já tem a pergunta para apresentar? Então, acho que eu vou assumir agora, então, Patrícia, já que eles querem que a gente coloque a questão. A gente ainda está em discussões, né, sobre os conteúdos e tudo, mas o nosso grupo, ele é um grupo que ele está dedicado às novas aplicações da IA, né? Então, a gente está diretamente interessado em apresentar, como a Patrícia fez, aquilo que existe, né, de ferramenta e analisar como que isso pode ser aplicado, né? Dentro dessas questões, é claro que surgem aí algumas questões que estão relacionadas também com ética, né, na aplicação, que é uma coisa que ficou assim na minha cabeça enquanto eu estava ouvindo a Patrícia, né, fazer a apresentação, e também dentro do nosso levantamento bibliográfico, porque a gente passou por todas essas instâncias, né? Mas a gente está dedicando a fazer esse rol de ferramentas e aplicações, que é o nosso tema. Mas uma coisa que eu gostaria assim, de destacar é a partir de um artigo que até está no nosso levantamento,
é como que está a questão do professorado e de como que estão lidando com essas questões das novas ferramentas. E aí, pensando, não vou entrar na questão de ética, porque tem um grupo que está relacionado, que está diretamente dedicado a isso, mas quando a gente fala de aplicação de IA na educação, a gente tem, no mínimo, duas correntes, né? Uma corrente que está extremamente otimista com essa vinda das ferramentas e outra que está mais, digamos assim, com algumas reservas em relação a isso, né? E quando a gente pensa sobre essa questão da aplicação das ferramentas, o que me veio à cabeça quando estava ouvindo a Patrícia falar é a questão do acesso, né? Do acesso democrático a essas ferramentas, né? A Patrícia apresentou aí um rol de ferramentas que podem ser utilizadas tanto na EAD quanto no ensino presencial e trazer, né, benefícios nessa questão da automação de algumas atividades, mas acho que é porque a gente pode deixar como questão aí para discutir, pensando né, nesse rol de ferramentas, primeiro essa questão da palavra ferramenta, né, que parece que é algo que vem para consertar algo que não está funcionando bem, né? A gente precisa de ferramenta para consertar alguma coisa. Então, como que é isso? Acho que é uma coisa a se pensar, né? E isso eu não estou falando da minha cabeça, eu estou tirando aqui do artigo da Gisele Moraes Lima, Automação na Educação, Caminhos da Discussão sobre a Inteligência Artificial. E uma outra coisa que, né, além dessa questão da ferramenta, uma coisa que a Gisele e as outras autoras colocam muito aqui, a que serve essa aplicação das ferramentas de IA na educação, né? Acho que é algo a se pensar também, não sei se eu estou invadindo aí os outros grupos, mas o tema deles, mas estou colocando aquilo que eu pensei. E acho que está diretamente ligado ao nosso grupo é a questão de pensar o acesso mesmo, né? Quem tem acesso ao Gemini AI, quem tem acesso aos chatbots, quem tem acesso ao ChatGPT, tá? Então, vou deixar essa provocação aí e a gente discute quando chegar mais para o final do encontro. Obrigada, gente. Ótimo, Cristina. Acho que é isso mesmo, estão na direção certa. Ok, vamos então passar para os outros grupos para ver como que eles estão organizando para a gente, né, ter essa noção. Então, grupo 2 agora. Bom dia, sou eu, Ticiane, que vai apresentar. Ticiane. Eu queria só que vocês liberassem para eu compartilhar a tela. Eu estou com o celular e estou com o computador. Você vai usar qual, Ticiane? O do computador. Ticiane Vieira. Tá. Todos os dois é Ticiane Vieira. Tá, te coloquei como apresentadora aí. Vamos ver se agora sim. Beleza, deixa eu ver aqui. Certo. Então, né, eu me chamo Ticiane, nós somos da linha de pesquisa 1, o grupo 2, que vai tratar especificamente sobre as implicações éticas do uso da IA na EAD e ED, Ticiane, né? Desculpa te interromper, coloca no modo apresentação, por favor. Ai, desculpa, eu comecei a ler, agora sim. Implicações éticas no uso da IA na EAD e ED, né? E somos Felipe, Georgia, Maria Rafaela, eu e o Vinícius. Então, a gente, quando começamos a pensar sobre essas implicações éticas, né, o leque é muito grande. Então, a gente primeiro começou a discutir, fazer reuniões online, fazer algumas pesquisas de artigos, né, nas bases principais, o Cielo, o periódico CAPES, o Google Acadêmico, e começamos a ler alguns artigos e pensar em como seria esse tema, né? Como seria esse início de pesquisa. A gente usou também a inteligência artificial para sugerir alguns tópicos, né, de como seria o nosso artigo. Inicialmente, a gente queria falar sobre, além da introdução, falar sobre a educação à distância, falar propriamente dos desafios éticos, falar das diretrizes, implicações para o futuro e conclusão. Dividimos esses temas por cada pessoa e depois que a gente escreveu, o artigo ficou com 31 páginas.
Então, a gente teve que reduzir isso aí, né? Então, no final, a gente ficou só mesmo falando sobre os desafios e sobre as diretrizes e recomendações. Então, baseado, né, depois de fazer essa escrita e depois delimitar exatamente essa informação, a gente seguiu com o tema Inteligência Artificial Generativa na Educação à Distância do Ensino Superior, Desafios Éticos na Produção de Conteúdo. A nossa pergunta, né, que gerou essa pesquisa e continuamos a escrever foi: quais são os desafios e considerações éticas no uso da IAG na produção de conteúdo para educação à distância no ensino superior? Então, baseando nessa pergunta, a gente fez essa pesquisa, né? Continuou pesquisando nas bases Cielo, periódicos CAPES, o Google Acadêmico, e a nossa metodologia praticamente foi a revisão bibliográfica, né? Ciane, Usamos, sim. os slides estão travados, então ele está apenas na página inicial. Então, peraí. Agora estão vendo? A Cristina tinha falado para você colocar no modo apresentação e não foi. Aí eu fiquei sem graça de te interromper de novo. Eu também entendi. Então, peraí. Agora vocês estão vendo? A gente estava vendo sempre, mas ele está naquele modo normal. Que estranho. Então, peraí. Assim está passando, beleza. Dá para... Eu tive problema desse também. Parece que quando eu ponho na apresentação, ele não vai, ó. Tá vendo? Eu estou pondo para mim. Isso. Mas Vocês assim estão tá vendo? passando. Eu acho que pode seguir assim, gente. Mas Eu tira estou do passando, modo... mas eu não estou vendo. Tira do modo de apresentação. Eu vou ter que Isso, tirar. vai assim. E vai assim. Vocês viram essa tela aqui? Não. Agora Pois pode é nessa tela que eu estava quando eu estava falando. Perfeito. Então, só retornando. Obrigada, Felipe, por ter falado, senão eu ia seguir aqui. Por nada. Então, gente, a partir dessa questão, né, da gente discutir sobre em que parte a gente ia delimitar esse assunto, a gente chegou a esse tema, que é a inteligência artificial generativa na educação à distância do ensino superior. Desafios éticos na produção de conteúdo. Porque a gente viu que o que tem se falado muito hoje é sobre essa pesquisa, sobre a escrita científica, sobre publicações de artigos, e isso ainda é muito importante, né, na educação superior, a questão de se publicar artigos de autores íntegros que tenham essa ética, né, na escrita científica. Então, baseando nesse tema, a gente delimitou a pergunta: quais são os principais desafios e considerações éticas no uso da inteligência artificial generativa na produção de conteúdo para ensino à distância na educação superior? Então, baseando nessa pergunta, a gente, né, fez a revisão bibliográfica, pesquisando publicações acadêmicas que já tratam do assunto, verificamos também diretrizes institucionais e documentos de organismos nacionais e internacionais, né? E a partir dessa revisão, a gente começou a escrever essas reflexões sobre o uso ético, responsável e pedagógico, né, da inteligência artificial generativa na educação à distância. As diretrizes foram o que nos motivou também, né, a continuar escrevendo nessa linha. Mais para frente eu vou falar sobre qual o texto que norteou isso, né? Então, baseando, né, o nosso desenvolvimento começou com uma das sessões falando sobre os desafios éticos, né, na inteligência artificial generativa na produção de conteúdo. Então, a gente faz a discussão sobre a autoria, a originalidade, construção de conhecimento. Falamos também sobre o plágio e a integridade acadêmica, a transparência e vieses, algoritmos e alucinações, privacidade e uso de dados, preservação do agir humano e pensamento crítico, acesso, equidade e inclusão, ausência de profissionais capacitados e marcos regulatórios que atuem sobre a ética e o uso da inteligência artificial, e aprendizado e produção de conteúdo educacional. Então, a gente percebeu nas nossas leituras que esses temas que são os desafios em relação ao uso da produção de forma ética, né? Na produção científica de forma ética, que é necessário observar esses desafios
no momento em que se cria, né, um produto, um artigo, um documento científico. Então, a partir disso, a gente começa a falar sobre as diretrizes propriamente e apontar quais os autores, quais as instituições que se destacaram em relação às nossas leituras, né? A Unesco, por exemplo, ela lançou uma cartilha em 2023 explicando quando é seguro usar o ChatGPT. Então, a gente apresenta, né, o argumento da Unesco sobre essa situação, porque a Unesco também, como um órgão internacional, ela se preocupa com essa questão da escrita, e também a gente sabe que ela incentiva, né, que as instituições se preocupem com aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável, né, e a educação está lá no objetivo 4. Então, ela já lançou essa pergunta e instruiu, né, colocou recomendações sobre como se usar o ChatGPT. Os autores Soares e outros também apresentam, né, uma importante decisão sobre as instruções nos periódicos, que eles falam que, a partir daquele momento do uso, né, excessivo da inteligência artificial generativa, que deveria proibir nomear ferramentas de IA como autores creditados em um artigo de pesquisa, né? Porque eles observaram que algumas pessoas estavam incluindo o ChatGPT como autor e recomendaram também que os pesquisadores documentassem o uso dessas ferramentas nas sessões de métodos. O Oliveira Filho e outros também incentivam, né? Eles propuseram o incentivo que todos os educadores, desenvolvedores de tecnologia, legisladores e outros órgãos que envolvem essa temática agissem em colaboração, né? A Nacicalô apresenta etapas de empreendimento científico, né? Onde a participação humana e a tem maior possibilidade de sucesso. Então, ela fala quando que é mais sucesso usar o IA, quando que é mais sucesso usar a participação humana. Então, ela mostra ali as recomendações em que momento é melhor usar uma coisa ou outra. O Divino, ele apresenta que o letramento informacional docente-discente é um elemento indispensável, né, para o uso da inteligência artificial do ensino, e isso, até o nosso grupo, a gente discutindo, percebe que isso é o caminho, porque quando se instrui, quando se sabe como usar essa ferramenta, né, como a colega até falou sobre a questão de palavra ferramenta, todo mundo usa a informação da IA como ferramenta, né, que ela deve ser uma ferramenta. Então, é importante saber usar a IA como uma ferramenta. O Sampaio, Sabatini e Limonge, que foram os que lançaram esse e-book, né? Diretrizes para o uso ético responsável da inteligência artificial generativa. Então, esse e-book foi lançado, né, em 2024, e eles apresentam diretrizes e recomendam que a construção de uma IA nacional livre de vieses e com respeito à soberania do país é fundamental para que a pesquisa científica brasileira se beneficie de forma justa e segura das inovações da inteligência artificial generativa. Então, a partir do momento que eles lançam esse e-book, várias instituições passaram a ler e seguir essas recomendações, né? E a gente, então, traz o exemplo do IBICT, né? A Revista da Ciência da Informação também seguiu essa recomendação, essa diretriz, e, além de afirmar, né, eles afirmam que garantir que essa diretriz garante que a IA seja utilizada como um recurso complementar e não substitutivo à construção intelectual humana, e aí apresenta também os princípios gerais, baseados nessas diretrizes, para a escrita dos artigos científicos da revista. Então, a gente percebe, sim, que o movimento, né, dos setores científicos, eles se preocupam com essa questão da ética e realmente existia essa necessidade de existir algo que fosse recomendado ou que fosse que todos pudessem ali se basear para poder seguir nessa questão da ética. Desculpa aqui, pulou.
Só um minutinho aqui. Então, baseado, né, nessas diretrizes, eu venho assim a pergunta, né? Qual que é o caminho? É proibir ou liberar o uso da IA na produção de conteúdo científico? E criar diretrizes e recomendações é a solução? Eu vou deixar essa pergunta, mas eu ainda não acabei. O que nós vamos dizer é o seguinte, né? Considera-se que deve haver, sim, uma construção de uma postura crítica e ética que garanta transparência na utilização dessas ferramentas, tá? Como os recursos auxiliares na produção de conhecimento. Deve-se formar sujeitos críticos capazes de utilizar a inteligência artificial generativa para ampliar sua expressão criativa, sem renunciar à autoria. E o letramento digital, ele assume um papel fundamental nesse contexto, especialmente diante da capacidade das tecnologias de inteligência artificial generativa de gerar ambientes sofisticados de desinformação. Então, a pessoa tem que saber o que ela está fazendo para não criar a desinformação. E aqui estão as nossas referências, né, do que eu falei aqui hoje. E eu digo que assim, o nosso trabalho está praticamente finalizado. O que a gente pretende fazer agora é dar aquele refinar, né, para ficar um artigo pronto para a submissão, mas a gente já está com ele quase todo pronto, tá? E eu agradeço a atenção. Obrigada, Tiziana. Uai, que bom, né? Sim. Está adiantada assim, acho ótimo. Sim. Na realidade, então, você mesmo já apresentou a questão, né? Não vai ter um outro integrante do grupo que vai fazer outra questão? Ou como que vai ser? O Felipe disse que ia participar também. Mas a gente já fica com a pergunta agora ou vai ser depois? Não, a pergunta do grupo eu acho que é válida agora para não perder o fio, né? E depois a gente então... abre o debate geral. Ok. Então, a questão, né, de proibir ou liberar, o grupo, a gente, nas nossas considerações finais, a gente viu que não adianta proibir. Se proibir, o pessoal vai usar de forma errada, né, escondida. Então, a questão realmente é esse letramento informacional, formação de professores, que tem que saber como que utiliza para poder até saber como explicar isso para os alunos, né? E essas diretrizes também, elas podem sim ajudar. Então, elas estão se tornando a solução, mas eu acredito que no futuro tem que ter sim algo de forma legal, né? Leis e coisas mais formalizadas, né? Junto a governos e instituições. Mas eu acredito que, por enquanto, proibir não, né? E criar diretrizes está sendo, sim, uma solução, pelo menos atualmente. E aí eu queria ver se alguém do grupo também pudesse falar alguma coisa, pessoal. Eu vou falar um pouquinho. Obrigado, Tiziane. Eu acho que você representou muito bem as nossas discussões. Como a Cristina falou anteriormente, a gente percebe mesmo essa polaridade entre o uso da IA e o não uso dela, ou a forma, né, se ela vai trazer mais coisas positivas ou negativas. Recentemente saiu uma opinião crítica sobre o uso da IA numa matéria no site da UFMG, e eu fiquei refletindo sobre ela. A minha visão, ela é bem otimista, assim, no uso de novas tecnologias, mas como tudo que é novo necessita mesmo de momentos como a gente está fazendo, que é estabelecer uma crítica em relação ao que é esse novo, né? Por exemplo, o uso da internet, quando ele iniciou, era terra de ninguém, e ainda continua sendo, né? E a IA generativa, ela vem como não como uma novidade, né? Mas ela se torna mais popular nessa época, com novas ferramentas, mas precisa mesmo de discussões e meios de regulação para que não caia no mau uso, né? Então, eu acredito que as instituições, elas, na ausência de políticas públicas, as instituições, primeiro, têm iniciado localmente a construção das suas diretrizes, das suas regras, adaptando de acordo com o contexto,
E hoje, né, a gente já tem alguns projetos de lei para tentar regular o uso da IA. Um exemplo sobre o uso dessas novas tecnologias, a China, ela é pioneira, né, na construção de tecnologias usando IA generativa e, sobretudo, também em aspectos no âmbito educacional. Lá não existe qualquer política pública para tratamento de dados sensíveis ou segurança de dados assim em relação às pessoas. Então, a gente tem exemplos de dispositivos que utilizam as informações dos alunos. Esses dados eles são espalhados, né, para as empresas, para comunidades, sem qualquer regulação. E, em contrapartida, da mesma forma que não existe essa regulação, um ponto a se considerar é que quanto mais regulação, mais se impede de... Existem barreiras para que você possa desenvolver a tecnologia de uma maneira menos burocrática. Então, a regulação é importante, o desenvolvimento das novas aplicações é importante, e por isso que essa discussão se torna relevante no sentido de achar um equilíbrio, um meio termo adequado para que haja desenvolvimento, progresso, sem que o impacto seja negativo na proposta, né, da educação, como é o que a gente está estudando. Mas essa é uma contribuição, os pensamentos que a gente teve, e é isso. Obrigada, Felipe. Bom, então vamos ver o que o próximo grupo vai trazer, o grupo 3 agora. Quem é que vai estar apresentando o grupo 3? Tem ninguém do grupo 3 aqui? Bom, vamos passar para outro grupo. Não tem a Daiane, o Batista, a Daís. Parece que não tem não, Ana. Ok. Então, vamos passar para o grupo 4, para a gente ouvir o que eles conseguiram, né, pesquisar, para a gente poder depois fazer um debate geral. O grupo 4, quem que vai apresentar? Tudo jóia? Bom dia. Guilherme? Bom dia, eu queria apresentar isso. Bom dia. Só um minutinho aqui. Sim, com certeza. Pessoal, enquanto vocês aguardam aí, a lista de presença está no chat. Deixa eu só dar um oi para o Guilherme, que foi da minha sala. E aí, tudo jóia? Gente, aproveitando enquanto o Guilherme está preparando a apresentação, eu gostaria de informar que o Wallace, ele se retirou do grupo. Não sei se ele informou para vocês. No dia 4/6, ele nos comunicou que ele estava com alguns problemas de saúde e que ele iria se retirar do grupo. Então, estou aqui informando para vocês, tá? Que o nosso grupo agora conta com um componente a menos. Vocês conseguem liberar para eu poder conseguir fazer uma apresentação? Compartilhar algum material? Você já está como apresentador, Guilherme? Ah, tá. Agora apareceu aqui. Tá aparecendo para vocês? Como é que tá? Tá. Se você quiser, coloca o modo de apresentação de slide. Será que vai funcionar para você? Que para mim está na apresentação. Está aparecendo para vocês agora normal? Não tá, não. Mas, ok, deixa assim que é melhor a gente ver do que não ver.
ver dessa forma do que não. Aqui tá parecendo pequenininho, não é? Tá chegando a ligar Não, pra para a você? gente está normal, o tamanho está normal. Ele só está naquele modo de edição, né? Não está Tenta no modo de passar a tela, apresentação. Guilherme, só para tentar É, só tá para aparecendo? testar se ele está passando. O Pra próximo gente não tá. slide. Pra gente não tá. É, para a gente Agora foi. mudou. Ah, Não tá. está funcionando. Para mim, na apresentação, tá parecendo pequenininho aí para vocês. Mesmo aqui estando... Ô, Guilherme, você consegue aumentar na lateral aí a porcentagem? Você vai aumentando o tamanho do slide para você. Ah, tá. Vê aí se funciona. Ficou melhor? Ou tá igual? Não, para a gente tá gente bom. está igual. Mas tá dando para ver normal. Bom, então vou fazer uma apresentação rapidinha. O que acontece? A gente não tinha nem montado slide não, ia só falar de boca, mas aí como os colegas todos montaram slide, eu falei, deixa eu parar rapidinho e tentar montar alguma coisa também, para que eu conseguisse explicar melhor para vocês como é que está o andamento do nosso artigo. Nosso artigo ele tem, então, como esse título, né, um título provisório, né, e a inteligência artificial no cotidiano educacional, perspectivas na educação à distância e na educação digital. Aqui somos nós que estamos participando do artigo, né? Infelizmente, um colega aí teve que abandonar o grupo, como a Leomar já tinha explicado. E aí, para começar a falar sobre o artigo, a gente já partiu de uma questão problema, que são quais são as contribuições da inteligência artificial para as práticas pedagógicas do contexto da educação à distância e da educação digital. E para tentarmos responder essa pergunta, nós temos aí... Gui, Oi? não passou o slide, não. Ele ficou Ainda... na tela. Está em qual tela ainda? Agora está na questão. Agora passou. Não, Acho que você vai ter que ir clicando em uma por uma. Um por um, né? Tá. Então, pessoal, volta. Essa aí é a nossa questão problema, né? Quais são as contribuições da IA para as práticas pedagógicas no contexto tanto da EAD quanto da educação digital. Nós separamos o referencial teórico aí em 3 tipos, né? Vamos falar um pouco sobre IA, trazer aí uma parte técnica também, talvez citar aí... Nossa, até esqueci o nome dos autores. Enfim, vamos falar sobre a IA, sobre o processo de ensino e aprendizagem, e aí falar sobre a IA no processo de ensino e aprendizagem. E a metodologia que nós adotamos para poder fazer escrito do artigo foi uma revisão sistemática da literatura, tá? Esse levantamento bibliográfico para revisão sistemática, ela foi procedida, então, no primeiro semestre de 2025, né? Nós fizemos esse levantamento em 3 bases de dados. Primeiro foi no Banco Digital de Teses e Dissertações do IBICT, fizemos no portal Periódicos da CAPES e na Cielo. Então, usamos essas 3 bases de dados. Usamos, então, como descritor, né, o tema também, em tese do nosso grupo, né, que é inteligência artificial e processo de ensino e aprendizagem, usando o marcador booleano END, né, então, que falava sobre inteligência artificial e sobre processos de ensino e aprendizagem. Encontramos aí um total de 94 produções acadêmicas, entre elas teses e dissertações e vários artigos científicos. Os resultados, então, foram submetidos à leitura. Nós fizemos, então, dividimos, né, pelo grupo, fizemos a leitura dos títulos, dos objetivos também, não coloquei mais, fizemos a leitura do objetivo, das palavras-chave e do resumo, para identificar aqueles que, de alguma forma, tratavam sobre a temática da nossa pesquisa. E aí fizemos a seleção e estamos aí nessa 4ª etapa, vamos assim dizer, que após a triagem, é a extração de dados dos resultados do estudo, tentando sistematizar maneiras que nós identificamos aí nessas produções acadêmicas de uso da IA na prática pedagógica. E aí eu coloquei aqui só de exemplificação alguma das produções que nós encontramos e alguns resultados, algumas práticas pedagógicas que estão sendo implementadas tanto na educação à distância quanto na educação digital, com a utilização da IA. Uma, por exemplo, é o uso do ChatGPT para auxiliar a aprendizagem de língua estrangeira, de língua portuguesa, perdão, como língua estrangeira, ou como a IA está transformando o papel do professor. Temos aí
a utilização da IA, contribuindo para as práticas pedagógicas inovadoras, a utilização também da IA no ensino, na educação financeira, e também a utilização de sequência de prompts, por exemplo, para que o ChatGPT possa auxiliar também no processo de ensino e aprendizagem. Então, nós estamos pegando todos esses trabalhos que foram selecionados dos 94 produções acadêmicas que nós encontramos preliminarmente, nós selecionamos aquela que trazia alguma prática pedagógica, aí foi dividido entre os colegas, nós estamos sintetizando essas informações. E aí, previamente, nós pensamos em categorizar entre duas formas, né? Entre as práticas pedagógicas aí, a IA voltada para o professor e a IA sendo utilizada para o aluno no processo de ensino e aprendizagem. E aí estamos nessa fase agora de sintetização dessas informações. Não sei se deu para entender, se todos conseguiram contribuir, entender um pouco. Para mim ficou meio ruim a dinâmica da apresentação aqui, porque ou eu vejo vocês ou eu vejo a tela de apresentação, ela estava indo e voltando, sabe? Sim, tranquilo. Não, eu acho que deu para a gente entender como que vocês fizeram a pesquisa, né, e os resultados que vocês começaram a identificar aí, e, né, a partir da matriz. Ok, eu estou satisfeita. E daí vocês pensaram numa pergunta? Vai ter alguém que vai apresentar alguma questão que vocês... Eu acho que não. Tem alguma pergunta específica? Não, né, amor? A questão seria essa categorização. Quais contribuições identificadas para professor e para aluno, então? É isso que eu entendi. Isso. Assim, isso foi pensado previamente nessa análise dos primeiros resultados que nós já identificamos, sabe? Para direcionar, né? Isso. A escrita aí. Entendi. Professora Nilma, eu acho que ele apresentou a pergunta no primeiro slide, no segundo slide. A pergunta, problema da questão já foi apresentada. Lá, né, nas perspectivas, né, no cotidiano das práticas pedagógicas, é isso. Ok, Deixa eu então. Se quiser pôr o primeiro, né, para... Acho que foi na hora que a as contribuições, né, das práticas pedagógicas, e aí vocês identificaram que existem dois tipos de contribuições, a mais voltada para professor e a mais voltada para aluno, é isso que eu entendi, né? Olha só, nós pensamos nesses duas vertentes, vislumbrando que após o ESUD, a gente poderia ramificar o grupo em dois subgrupos e dar continuidade na pesquisa para publicação em revista. Então, como o grupo estava naquele momento com 6 componentes, né, nós pensamos assim, então, numa segunda etapa, 3 componentes do grupo se dedicariam, né, à perspectiva da IA para o aluno e outro para o docente, usufruindo dessa base de dados aí que é abrangente, né? A gente quis abrir para depois fechar o foco. Mas para o ESUD vai com essa aí questão, né, e pegando um pouco de tudo. Ok. Fazendo um estudo maior, né, mais genérico e menos focado. E depois a gente fechar o foco nos alunos e no professor. Beleza. Vocês só repetem para mim o nome da pessoa que saiu, que eu não anotei naquela hora, queria anotar agora. O Wallace, com W, tá? W-A-L-L-A-S. Agora, o sobrenome dele, eu te confesso. Não, é só o primeiro nome, é suficiente, é só para eu identificar depois. Tanto é diferente, né? Então vai ser fácil. Do grupo 3 não apareceu ninguém mesmo. Estamos sem nenhum representante? Não? Então, agora eu acho que a gente abre para o debate geral, né? Aí as pessoas que quiserem fazer perguntas, fazer observações a respeito de cada um dos 3 grupos que apresentaram, né? Quiser fazer algum comentário, sugestão, né? Ou perguntas mesmo para, né, auxiliar os grupos a direcionar, podem ficar à vontade aí. Vamos se inscrevendo que a gente vai dando a fala aqui. Eu até gostaria de fazer um comentário, principalmente do grupo 2. Vou começar, então.
Aí a Daniele levantou a mão, mas eu já comecei a falar, Daniele, deixa eu então encaminhar. Porque a UFMG tem, né, a Comissão Permanente de Inteligência Artificial da UFMG. Não sei se vocês já identificaram, né? O Felipe está nesse grupo, com certeza deve ter já, né, pensado, né? E essa comissão, o primeiro documento que ela produziu foi justamente, né, as orientações, né, diretrizes de uso da IA, porque essa pergunta, né, de colocar proibir ou não, né, claro que não é proibir mesmo, né, mas apresentar as diretrizes com essa postura crítica, né, que é recomendado. E a capacitação, né? A importância da capacitação, letramento digital, capacitação de desenvolver essa postura crítica e ética, né, no uso da IA. Então, é justamente esse o ponto que a UFMG está, né, de ter uma comissão encarregada de apresentar diretrizes e colocar o panorama, né, dessa utilização e recomendações para isso. Eu estou nessa comissão, né, de inteligência artificial como representante da DET, sobretudo para a gente proporcionar essas capacitações, né? Essas capacitações, como vocês já sabem, elas já estão, né, sendo colocadas, né, no ar. A gente lançou na semana passada, quem teve a oportunidade de ver a live que a gente fez, né, o webinário, a gente lançou o edital, que vai abrir inscrições agora dia 7, né, Ani? No dia 7 de julho, são 4 capacitações que a gente vai abrir inscrição. Então, tá aí a dica, né, para quem ainda não tinha visto, ficar atento e ver esse nosso edital e saber, né, quais são as 4 capacitações e, se for o caso, se inscrever. E para o grupo 1, quando vocês colocaram, né, que a questão do acesso, que é o ponto, né, a grande questão que vocês vão tentar buscar, né, como que está sendo o acesso a essas ferramentas, né? Eu só fiquei assim um pouco, né? Queria ponderar com vocês, quando vocês colocaram que ferramentas, né, é visto mais como uma coisa para consertar, eu justamente penso o contrário, né? Quando você tem uma ferramenta, ela não é para consertar, ela vem para te ajudar a você, né, resolver aquele problema, né? Ou a ter a solução para a questão que você quer, né? Então, ela vem te ajudar a solucionar, né? Eu não vejo a ferramenta como algo para consertar, né? Na realidade, às vezes você quer fazer, não tem a habilidade humana necessária para isso, e você utiliza a ferramenta para te ajudar nessa questão. Você sozinha não faz, então você faz com o uso, né? Eu acho que a IA não é uma questão assim, tem coisas que a IA faz e que o ser humano não consegue, né? Num curto período de tempo, você fazer busca de dados, né? Não, numa velocidade recorde que a inteligência artificial te dá, por exemplo, é uma coisa que a habilidade humana não consegue, né? Então, a ferramenta, ela proporciona habilidades a você que você não possui. Então, eu vejo a IA dessa forma. Então, só queria colocar meu ponto de vista, que eu acho que é um pouco diferente do que vocês identificaram aí na revisão, né? Para pensar, algo para pensar. E do grupo 4, eu acho que é isso mesmo, né? Tem 2 grupos de ferramentas que eu enxergo bem, que é isso mesmo, né? Quais são as contribuições pedagógicas que identifica para o uso do professor e para o uso do aluno, né? E talvez pensar que, às vezes, elas, embora são direcionadas para públicos diferentes, né? Nesse primeiro momento que vocês, pelo menos, não vão trabalhar de forma separada essas 2 questões, pensar que, às vezes, elas são produtos
do mesmo ponto de vista, né? Então, você pode ter uma ferramenta que te ajuda a pensar em metodologias para você aplicar o conhecimento voltado para um público específico, né? Voltadas para a inclusão, por exemplo. É o professor que está utilizando, mas quando essa ferramenta ela é aplicada, ela está trazendo benefício para o aluno, né? Então, você pode ter aplicações diferentes, mas voltadas para o mesmo público, para a mesma questão, para a mesma, né, situação. É só o uso mesmo direcionado, né? Então, talvez esse olhar, né, de conjunto sempre, né, presente no artigo mantenha essa unidade inicial que vocês estão pensando para o artigo do Exude. Não sei se analisei da forma correta aí o que você estava encontrando. Então, eu vejo essas 3 coisas assim em cada grupo. Alguém, né? A Cássia já tinha levantado, a Daniele, desculpe, de Cássia já tinha levantado a mão e o Homer também. Então, vamos primeiro dar a palavra para a Daniele, o Homer e depois Cristina. Pode falar, Daniele. Pessoal, bom dia. Primeiro agradecer, né, a contribuição aí dos grupos. Eu sou integrante do grupo 4. E, na verdade, é só uma observação mesmo, principalmente aqui por se tratar de um grupo de pesquisa, eu acho que é importante a gente tentar utilizar algumas terminologias da maneira, assim, correta, né? E aí me chamou a atenção, numa apresentação, a questão do uso de ensino à distância. Então, é algo que é muito importante a gente utilizar mesmo, né? E tentar padronizar até por questões de fortalecimento mesmo da educação à distância. Então, acho que nada melhor, né, que aqui no grupo de pesquisa para a gente falar sobre isso. E essa é uma temática que já vem sendo discutida amplamente, inclusive no último Congresso Internacional de Educação à Distância, falei também nas apresentações sobre a importância, né, da gente utilizar a educação, que abrange muito mais do que ensino, né, que vai além do ensino. Então, por isso, o motivo pelo qual a gente não se usa o ensino à distância, né, e sim a educação. Então, só um ponto que eu acho que teve um grupo que, na pergunta, colocou o ensino, e aí fica mesmo, acho que no dia a dia já é tão comum, né, a gente já vê até próprios documentos que a gente encontra, publicações utilizando o ensino, o EAD. Então, é mais a título mesmo de crescimento aqui entre o grupo e até mesmo para a gente disseminar isso fora aqui, né, do grupo de pesquisa, do uso da terminologia da educação à distância. E aí depois, talvez até interessante a gente trazer mais para frente, em um outro momento mais oportuno, né, esse novo entendimento do MEC, que já não considera mais a educação à distância como uma modalidade. Não sei se alguém aqui já chegou a acompanhar essa discussão, mas teve uma audiência pública que o MEC foi falado sobre isso, né, de não ser mais uma modalidade, porque já se há o entendimento que é algo que perpassa por outros tipos, como, por exemplo, a modalidade do presencial, o semipresencial. Então, acho que são termos aí, questões que eu acho que é interessante a gente trazer aí para o nosso grupo de pesquisa. Então, só uma contribuição mesmo em cima aí do que foi falado, e sem dúvida é muito rica, né, essas discussões que a gente tem, essa troca de conhecimentos que a gente tem aqui. Eu também pensei a mesma questão com relação à ferramenta, inclusive foi uma temática que foi muito tratada em uma disciplina que eu fiz, que aborda no próprio Cefet, no curso de doutorado, que aborda a questão da técnica e da tecnologia. E aí um dos significados que traz aí para a terminologia mesmo, para a questão da palavra, é a questão da ferramenta. Então, isso é algo que tem vários autores assim que trazem, mas não há um consenso, né, com relação a isso. Mas eu acho sim que é algo que vem para contribuir, e uma ferramenta é isso, ela ajuda nesse processo aí, seja de melhoria, seja de qualquer outro ponto aí necessário, né, no caminho, no percurso. Então, é só uma contribuição mesmo que eu gostaria de deixar aqui para o grupo. Muito obrigada. Ok, Daniela. A gente teve um webinário no ano passado, né, quando a gente lançou o webinário aqui na BEDES, com o professor Samuel, que falou da inteligência artificial na educação à distância, né? Então, quem quiser resgatar, está disponível na nossa página, né, para ouvir esse webinário, ele foi bem interessante. Vamos passar agora para o Homer, que levantou a mão também.
Pode falar, Luana. Pelo que ele colocou aqui, ele já resolveu, ele está sem som. Colocou no Bom, já chat. que o Valmer não vai falar, vou passar para a minha vez, então. Só para contribuir aí, vocês estão muito presos aí na palavra ferramenta, mas a questão que eu queria colocar aqui, a partir dessa discussão que eu apresentei, que foi de uma maneira muito rápida, e depois, se vocês quiserem ler o artigo da Gisele Lima, eu recomendo, essas duas tendências, que eu acho que é isso que eu queria reforçar, assim, né, de quem está otimista e de quem está com reservas em relação à AD, que acho que é isso que eu queria destacar. E aí, o que é essa questão, né? Igual a professora falou, assim, ela vê como ferramenta para consertar um problema, né? O que o pessoal da tendência que está com reservas em relação à aplicação de EAD, né, na educação de maneira tão alegre como está sendo feito, né? Vamos resolver tudo, é realmente se a EAD não, desculpe, a IA, né? Se a IA realmente é essa ferramenta mágica que vai resolver todos os problemas da educação, né? O que essas autoras colocam, e aí elas não estão fazendo uma defesa, elas estão apresentando dois lados, né? Quem lê o artigo vai ver que ela apresenta os dois. A gente tem sempre não perder de vista o senso crítico, né, da questão da EAD. A gente tem muitas ferramentas, são ferramentas criadas por empresas, então tem uma visão de mercado por trás disso que precisa ser considerada, né? E são sempre apresentadas como soluções para problemas educacionais que têm bases mais profundas do que a simples questão tecnológica. Então, acho que é isso que eu quis problematizar lá no início, quando eu coloquei a questão, que a gente não perder de vista isso no momento de produzir os artigos, né? Pelo menos no nosso grupo, que a gente está aí pensando em novas aplicações, né? Apresentar as ferramentas sim, mas sem perder de vista a que elas se prestam e o que está por trás disso, né? Não é simplesmente uma discussão educacional, a gente tem toda uma questão de gestão de dados, né? Como o Felipe bem colocou, e a gente tem questões políticas envolvidas, e a gente tem também uma questão mercadológica envolvida que não pode ser desconsiderada, né? Então, quando elas colocam essas duas tendências e elas apresentam que está extremamente otimista em relação à IA, né? Elas colocam que que a IA vem realmente para trazer novas possibilidades e ferramentas e ajuda e automação, mas ao mesmo tempo a gente não pode perder de vista o que vem junto nesse pacote, né? É o uso de dados dos alunos, é o uso de dados da escola, né? Como que isso está sendo regulamentado? A professora Vilma até falou aí, né? Que não há ainda algo geral, que cada instituição está tendo que criar né, as suas regras. Isso se a gente pensa no ensino superior, mas como que isso está na educação básica? Como que isso está, né, nas redes públicas? Né, então, eu acho que é sempre importante marcar essa questão de que não existe mágica, né? E soluções mágicas. É muito legal usar o ChatGPT para te ajudar a elaborar a aula, mas o que você está passando para ele? Né? Então, acho que é isso que eu quis falar quando eu falei da ferramenta, e essa questão delas falarem que há um discurso de que não está funcionando, que vai funcionar agora. E a gente sabe que as questões educacionais, elas são mais amplas. Então, isso é uma coisa que passou nas nossas discussões e que a gente está tentando não perder de vista ao apresentar as ferramentas, porque nosso tema é esse, né? Novas aplicações da IA, né? AD na ED, mas sempre pensando que não existe mágica para a coisa, né? Então, o senso crítico tem que estar sempre ali também. Então, quando eu falei de ferramenta, né, que tem sim um discurso de que vai consertar, mas será que vai? E é isso que tem que ser consertado? É simplesmente colocar automação para resolver algumas práticas, mas o que realmente precisa ser alterado na educação? Né? Ou se precisa realmente ser? Entendeu? Essa que são os questionamentos assim, que eu coloquei, mas que não tem nada fechado, porque isso é algo para a gente discutir para frente aí, né? Mas eu acho legal os artigos começarem a puxar esse tipo de questão também. Que é ética, a gente tem um grupo de ética, mas que os outros também não podem desconsiderar, né? Para a gente não ficar também só no grupo do otimista. Não, que legal, vai resolver tudo, não vai, né? Mas o que vai poder ajudar? Então, acho que é nesse sentido que, quando eu falei de ferramenta e elas falam
essa questão, quando elas disseram que ferramenta conserta, isso ficou muito marcado para mim, porque eu não tinha pensado nisso, né? A gente pensa em ferramenta como ajuda sempre, tá? Mas ajuda para o quê exatamente, né? Então, é nesse sentido que eu queria colocar, só para incentivar aí as discussões. Ok, Cristina. E eu continuo achando que ela não é uma ferramenta para consertar, ela é para ajudar, sim, você fazer coisas que você não consegue sem o uso dela, né? Então, esse senso crítico que tanto fala, né, de usar a ferramenta como crítica, vem daí, no meu entendimento, né? Mas tem até já trabalhos, né, que eu sei que estão sendo desenvolvidos no sentido de ajudar o professor a identificar esse pulo do gato que ele tem que fazer, né, para poder utilizar as ferramentas, não na perspectiva de que vai consertar, né, o meu trabalho, mas ele vai ser um ponto de apoio do meu trabalho, né? Então, talvez esses novos trabalhos possam, né, trazer uma perspectiva diferente, né? Vamos ver. Mais alguém? Levantou a mão? Não? Ticiane, pode falar. Então, a partir dessa, né, fala da Cristina, eu pensei um pouco sobre essa questão, né, desse desafio aí, que realmente, para poder isso ser internalizado na educação, né, realmente tem que ter uma estruturação muito mais profunda em relação aos currículos, né, para poder realmente ser algo que faça parte, que não seja ali a ferramenta para consertar, mas que seja uma ferramenta de auxílio e apoio. A estrutura do currículo escolar tem que ser alterada, né? E também essa questão da cultura escolar, né? Porque a gente sabe que ainda existe muitos professores ou até setores da educação que ainda têm essa resistência, né? Então, essa fala da Cristina, eu acredito que tem muito a ver com isso. A cultura ainda tem que ser trabalhada. E está só começando, isso ainda vai ter muita discussão, e eu acho que pesquisas nessa área também é importante, até para avaliar como que essa cultura ela está mudando em relação ao uso da inteligência artificial generativa, né? Eu acho que tem muito disso também. É isso. Ok, Ticiane. Estava aqui conversando com a Ana está aqui do meu lado, né? Porque tem uma professora, a professora Adriana Borges, que ela trabalha com software, né, de inclusão. Ela trabalha com inclusão e ela desenvolveu um software para ser utilizado em todas as escolas do nível básico, inicial, para acompanhamento das crianças, né, que necessitam com necessidades especiais, né? E aí a escola tem que fazer, né, o acompanhamento didático dessa criança e esse software vem, né, para ajudar no preenchimento, né, dos formulários que foram colocados ali. Enfim, tem toda uma estrutura, né, para auxiliar o professor que está trabalhando com essa criança, com a inclusão dela, né, nas estratégias ali de ensino-aprendizagem, tudo. Então, eu fico pensando isso, né? Que a IA ela pode estar auxiliando, trazendo essas ferramentas, né? Que o professor consegue ter uma visão mais geral, né? Do desenvolvimento individual de cada aluno, de como intervir, né? Eu coloquei, né? Citei esse exemplo da questão da inclusão, mas são tantos aspectos, né? Que você pode também está acompanhando na sua turma, né? Então, você tem inúmeras possibilidades que esse professor, né, pode recorrer aí para ajudar ele no seu trabalho, né? Então, mais nesse sentido que eu fico pensando, né, no uso da IA como ferramenta, né? Enfim. O Silene está colocando uma fala aqui, né?
Adriana Borges, o software chama Par Digital. E é ela que faz as oficinas, né, que demonstram, né, a utilização desse software, a adoção dele e a utilização dele através de capacitações. Então, é um projeto bem interessante, que já tem há mais tempo aí na Faculdade de Educação, não é de agora não, mas que se encaixa direitinho, né, nesse uso da IA, né, a favor do professor, no meu entendimento, né, no exemplo que eu lembrei aqui. Mais alguém querendo comentar alguma coisa? Luiz Eduardo, pode falar. Olá, tudo bem? Aqui num frio Tudo bem, danado, Luiz? amanheceu 2 Imagina. graus aqui em Assunção, um horror, tá? Eu vi na previsão de tempo aqui de Belo Horizonte que a tendência é esfriar para o final de semana, né? Aí já tá, então. Tô friozão. Depois ele vem para cá. Uma contribuição, na verdade, trazer uma reflexão que não é minha, uma reflexão que eu vi lá do Álvaro Machado, que achei muito interessante, sobre a questão da inteligência artificial na educação, onde ele faz a oposição entre dois interesses diferentes, né? A educação como um processo de esforço, né? de desenvolvimento, e muitas vezes um esforço que requer a colocação em ação da atenção, né, da concentração, de coisas que muitas vezes não são naturais ou espontâneas, pelo menos no ser humano, e muitas vezes não muito agradáveis também. Então, ele associa esse processo a uma certa dor, né, um certo exercício de vontade. E, por outro lado, as ferramentas da inteligência artificial, as aplicações que vão surgindo a partir de um interesse econômico e que tem, às vezes, como cliente o próprio aluno, né, o estudante. E como cliente, oferece as facilidades. Então, parece que isso vai numa direção contrária, não? Ou seja, o processo de educação é um processo de formação que exige esforço e os aplicativos de inteligência artificial que oferecem facilidades e, portanto, economizam esse esforço e, portanto, também o processo de formação, o processo de aprendizagem. Então, ele traz essa reflexão e eu acho muito interessante, porque acho que isso entra nesse escopo da regulação que a gente deve pensar, principalmente na questão da ética da IA, ou da regulamentação ou regulação da IA, no sentido de opor, né, ou contrastar, pelo menos, relacionadas com os limites, o que se pode, o que não se pode, os cuidados que se deve ter. Não sei se exatamente com processos de limitação, de lei, de proibição, mas... Ó, a conexão dele deve ter caído. Vamos esperar um pouquinho se volta. Mais alguém quer falar enquanto ele não estabelece de novo a conexão? Ok, gente. Se ninguém quer fazer mais nenhum comentário, a gente também já está dentro, né, do período que a gente reserva, né, geralmente, para as nossas reuniões, que é 1h30. Então, a gente já está caminhando para o final, né? Eu acho que as apresentações foram bem válidas, né? Próximo encontro nosso, que vai ser no dia 5 de agosto, aí, né, vamos falar aí os grupos 5, 6 e 7. Se o pessoal do grupo 3 aparecer, né, a gente pode estar encaixando eles no próximo
próximo dia, se tiver tempo para isso. E que é a linha 2, né? Política Nacional de Educação Digital, a PNED. Então, essa linha de pesquisa, ela trata dessa política, e aí a gente vai ver como que os grupos estão, né, se organizando nos seus artigos a partir da análise da política. E aí, é isso, né? Eu acho que foi super interessante, né, os 3 grupos apresentarem, né, a gente vê como que cada um se estrutura, né, e pensa também em essa interconexão entre a fala de cada grupo, né, como a Cristina chamou a atenção, né, como que isso é relevante, né, a gente ter essa construção aí, né, de saberes, que na realidade é o norte geral da linha, né, da linha de pesquisa, que é a construção genérica, né, falar, no caso da linha 1, da inteligência artificial na educação à distância e na educação digital. Então, como que cada grupo vai, né, tá colaborando aí para a construção do saber dessa linha aí. Eu acho que, né, como um grupo colocou da desistência, né, de um colega que é chato, né, ruim, a gente vê que as pessoas, né, acabam desistindo no caminho, é triste, mas que bom, né, que os outros continuam e né, estão aí se empenhando e se engajando aí na escrita do artigo, né, para poder estar resultando aí na produção a ser colocado para o ESUD. E, enfim, tem mais alguma coisa, Ana, que a gente possa estar ressaltando aí, que eu estou esquecendo? Não, tá. Tudo o que eu coloquei aqui no bate-papo também, algumas dados importantes que a professora já falou, eu fui complementando aqui no bate-papo. O Alisson? Professora Ana, a senhora vai sair de férias quando? Só a título de curiosidade. Porque eu vou mandar um trabalho que eu até havia comentado que eu havia enviar para que a senhora e a professora Vilma analisassem antes. E aí eu já estou revisando aqui pela 10ª vez, então eu espero enviar ainda essa semana. Não, dá tempo. Pode mandar. Dia 16 que vai entrar as férias. Então dá tempo. Eu vou revisar só aqui mais umas 5 vezes antes de enviar, mas vai dar tudo certo. Vai dar. Obrigado, professoras. A Ana vai estar de volta já para a próxima reunião, né, Ana? Só a segunda quinzena de julho. Então é isso. Vamos encerrando a reunião. Agradeço, né, a participação de todos, as reflexões aí que, né, a gente trouxe, vocês trouxeram, né? E é isso. Vamos ver na próxima reunião aí os demais grupos, né? A linha 2, tá certo? Então, um abraço a todos. Para quem vai tirar férias, boas férias. Para quem continua na patente que nem eu, estamos juntos. Qualquer coisa, se vocês quiserem entrar em contato, estou à disposição. E é isso, gente. Um abraço a todos. Tchau, professoras. Tchau, colegas. Bom dia. Tchau.